Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui da Teoria pra vocês. E o vídeo de hoje é o seguinte: já parou pra pensar que o que a gente chama de bairro das cidades, né? Tanto tem cidade pequena, média e grande, todas elas têm bairro. Mas o conceito assim de bairro é coisa óbvia que a gente vai falar nesse vídeo, tá bom? Então, assim, o que acontece? Se a gente parar pra pensar, tirar o. Só de ter cabelo é muito ruim, né? Porque a gente come o cabelo que a gente vai falar e tal. Mas enfim. Esquece o bairro, negócio de bairro. Pega só esse conceito só superficial. E se cada bairro da cidade, na verdade, for uma cidade pequena, várias cidades pequenas morando perto delas, uma que juntou com a outra, e aí formou uma grande cidade, uma grande megalópole. Não é óbvio, não é isso que existe, não é isso que acontece, a gente para analisar? Porque o que hoje são as cidades grandes, no passado elas eram médias, no passado elas eram pequenas, elas foram crescendo aos poucos. Ela não apareceu já grande, só Dubai que já apareceu, já que foi construída desde o começo para ser uma cidade grande, já foi construída diferente das outras cidades. Entre outras cidades, aí, não sei se tem outras Dubai por aí, se outras cidades foram construídas igual Dubai, né? Porque pelo que eu lembro da história, todas as outras cidades foram combinação de pessoas que foram no vilarejo, aí o vilarejo ali fazia parte do reinado, aí depois do reinado teve aquelas outras épocas lá dos impérios, aí o império se dividiu nos reinados de novo. Aí depois o Senado virou país democrático, aí surgiu as fronteiras de cada país, aí dentro de cada país surgiu as fronteiras dos estados, aí dentro dos estados surgiu as fronteiras da cidade, aí as cidades começaram, elas tinham fronteira que era do tamanho, aí elas iam expandindo, expandindo, e etc e tal. Então a história da humanidade, se a gente for analisar, fala mais ou menos isso, né? Então, qual que é a questão aqui? Qual que é a viagem desse vídeo? Se a gente parar para pensar, isso é óbvio, todo mundo sabe, é o simples. Toda cidade grande é uma cidadezinha pequena vivendo ali dentro, porque tem dentro dessa cidade grande tem vários conceitos. Antigamente, se a gente analisar, Minas Gerais. Minas Gerais tinha uma arquitetura particular, as casas eram tudo construídas de uma certa forma. O povo vestia um certo tipo de roupa, um certo tipo de falar, o sotaque, que é diferente do que acontecia em São Paulo, que é diferente do que acontece no Rio, que é diferente do Rio Grande do Sul, do Acre, da Amazônia, da Bahia, etc e tal. Cada região tem suas culturas aí no modo de falar, na gramática, né, no modo de pronunciar as palavras, na cultura de vestir, na cultura arquitetônica, de construir os prédios, né, na cultura musical, na cultura gastronômica. Só que o que acontece? Antigamente era tudo dividido. Hoje em dia, com a globalização, com tudo junto, tudo unido, o que aconteceu? Antigamente era dividido porque os arquitetos, os caras que eram influenciados pela arquitetura arquitetônica lá, que fazia as casas em Minas Gerais, só morava em Minas Gerais, só trabalhava e só vivia, só fazia o trabalho em Minas Gerais. Na cidade ou na região onde eles nasciam, onde eles aprendiam. Às vezes não ia mudar, tipo, o próprio mineiro, se a gente parar pra pensar, o mineiro, na verdade, é o baiano que estava indo para São Paulo, aí ficou com preguiça e fundou Minas Gerais. Então o cara tava lá antigamente, lá, ele ia aprender a ser marceneiro, lá, tal. Só que ele nasceu em Minas Gerais, mas aí mudou para São Paulo. Aí lá em São Paulo que ele aprendeu as marcenarias de lá, ele aprendeu as culturas de São Paulo, gastronomia de São Paulo, tudo mais de São Paulo. Se adaptou a São Paulo porque estava morando em São Paulo. Então hoje em dia o que acontece? Tem os arquitetos que seguem as culturas, as influências arquitetônicas lá dos arquitetos que seguiam, que construíam as casas em Minas Gerais, que nascem em Minas Gerais, que moram em Minas Gerais. Tem os que nascem em Minas Gerais, mas vão trabalhar e morar em São Paulo, no Rio, e Amapá, Amazônia, etc, outros lugares. Vão aprender as culturas de lá e vão fazer igual lá, ou vão fazer a mesma cultura que eles aprenderam em Minas Gerais, vão aplicar lá. Então tem a mesma cultura, a cultura se espalhou para todos os lugares. Seja a cultura gastronômica, arquitetônica, de modo de falar, só o sotaque, o modo de falar, a pronúncia que ficou regionalizado, internalizado ali, que é aquele tipo de sotaque que nasceu em Minas Gerais. Só que tem mineiro moreno em São Paulo, tem mineiro, você vai ver que é sotaque tudo que é canto. O sotaque carioca lá, que nasceu naquela região lá, que é considerada Rio de Janeiro. Aí, só que você vai ver o sotaque carioca tudo que é outros estados também. Então o que acontece? Se a gente parar, nós vamos ver que isso é óbvio, que isso é realmente a verdade, é simples, isso é óbvio, é o que acontece na realidade. Por isso que hoje em dia está tudo espalhado aí. Então, todas as questões que a gente ouve falar, todas as polêmicas que a gente ouve falar dos famosos, da celebridade,
sobre essas questões culturais regionais. Ah, que o vilão opressor está chegando para pagar a nossa cultura, que o vilão opressor não quer que a nossa cultura sobreviva, não quer que a nossa cultura exista, que ele quer oprimir, quer proibir que a gente tenha essa cultura, quer proibir que a gente fale dessa forma que a gente fala, quer proibir que a gente use esse tipo de roupa que a gente usa, quer falar que quem usa esse tipo de roupa que a gente usa é tal coisa, tá errado, porque vota em tal candidato, porque tem tal gênero, tal raça, tal classe social, tal aparência, tal emprego, tal interesse, etc e tal. Todas as questões, todas as polêmicas que existe a celebridade que falou isso, falou aquilo, que gosta disso, gosta daquilo, e todas essas polêmicas sobre essas questões cultural, é só uma manipulação de gado, é o dividir para conquistar, é manter o gado ocupado na superficialidade, como se pudesse pegar uma balança, do lado da balança colocar a moral, caráter e ídolo, e do outro lado colocar a raça, o gênero, o órgão genital, a classe social, a aparência, quem você transa, quem você vota, etc e tal. E pesar esse peso, ver qual que pesa mais, qual que pesa menos. É falar que esses negócios da cor da sua pele, do seu tamanho do seu órgão genital, de com quem você usa o seu órgão genital, e quem você vota, a religião que você vai, o tipo de futebol que você torce, o carro que você tem, o emprego que você tem, pudesse ser usado como peso para medir a sua moral, o seu caráter e sua índole. Como se não existisse pessoas com moral, de todo tipo de moral, de caráter e índole, em todas as religiões, em todas as classes sociais, votando em todo candidato, com toda aparência, com toda a raça, etc. e tudo mais. Então, se essa manipulação do gado acontece, com essas notícias, essas leis que são criadas, essas campanhas que são criadas para isso, para aquilo, é só a manipulação do gado para dividir, para conquistar, para o gado ficar preso nessas superficialidades e não ver essa superficialidade, não ver o que é o óbvio, não ver o que é o importante, não questionar o que é importante, o que está faltando. Por que um dólar não custa igual a R$1, que não custa igual a euro, que não custa igual a iene, que não custa igual a um peso? Sendo que é um do mesmo jeito. É o valor ali que representa, que aquele número 1 representa, aquela cédula, aquela nota, ela representa um do mesmo jeito em todas as culturas. Porque a cultura do dinheiro é uma invenção da raça humana, da espécie humana, não é a invenção de um país, de um estado, de um grupo. Então a origem do dinheiro é a mesma, é o ser humano que inventou a cédula para representar o dinheiro. Aí a estampa daquela cédula que vai desenhado naquele papel são as cores, são o hino, são a bandeira, são a imagem do dono, né, de quem manda naquele território onde aquele dinheiro usa, onde aquele dinheiro lá tem poder aquisitivo, onde com aquele dinheiro você consegue comprar as coisas, consegue pagar pelo trabalho, pelo serviço, pelas coisas que você quer receber, pelas coisas que você fez seu esforço, você gastou seu tempo, você dedicou a sua capacidade intelectual, sua capacidade física, sua capacidade mental para realizar ali um trabalho, para criar ali um produto, criar ali um serviço. As outras pessoas têm que te pagar por causa daquilo e elas te pagam com aquele dinheiro ali. Só que aquele dinheiro ali, você vai poder usar aquele dinheiro ali para comprar produtos e serviços que estão dentro daquele território ali, que usam aquele dinheiro, que aquele dinheiro ele tem poder dentro daquele território. E para você viver dentro daquele território, possuir aquele dinheiro dentro daquele território ali, você tem que seguir as regras e leis colocadas que existem naquele território ali, que são representadas pelas estampas daquela cédula ali, daquele dinheiro, da cor da bandeira, do hino, das figuras de poder, das figuras que comandam, quem que comanda aquele território ali, quem que cria as leis dentro daquele território ali, quem que define dentro daquele território o que é certo, o que é errado, o que tem valor, o que não tem valor, e qual que é o valor de cada uma das coisas, né? Porque com daquela cédula lá tem o poder, vai ter qual poder de compra, poder comprar qual e tal coisa. O que aquela pessoa que mora ali dentro daquele território tem que fazer, tem que fazer para merecer receber uma cédula daquele dinheiro ali? O que o Estado dá para ela, para aquele grupo que manda naquele Estado, para quem manda dentro daquelas fronteiras ali, falar para ela e dar para ela, você toma essa nota aí desse dinheiro aqui, com essa nota aqui desse dinheiro, você pode comprar tal coisa. Se você quiser comprar outra coisa, quiser fazer outro serviço tal, aí vai precisar de uma nota de 2, ou vai precisar de 2 notas dessa, vai precisar de uma nota de 5, ou vai precisar de 5 notas dessa, vai precisar de uma nota de 50, ou de 50 nota dessa, para poder contratar o outro serviço, outro produto lá, que também pode ser comprado aqui, comercializado aqui dentro dessas fronteiras desse país, onde aceita essa nota desse dinheiro. E aí você tem que cantar o hino desse país, você tem que saber a história desse país, tem que conhecer onde ficam as fronteiras desse país, como esse país foi construído, conhecer a história de quem que manda nesse país, quem que cria as leis desse país, né? Quem que criou esse dinheiro, essa nota, quem que quis que essa nota fosse valorizada, quem que disse que essa nota tem poder, quem que
quem que faz o que faz, quais as coisas que dão poder para essa nota, por que essa nota tem esse poder de compra, por que com essa nota você pode comprar esses objetos ou esse serviço dentro desse território aqui, mas dentro do outro território lá, dentro de um outro país lá, você não consegue com essa mesma nota comprar o mesmo produto ou o mesmo serviço, ou consegue comprar muito mais ou muito menos do mesmo produto, do mesmo serviço com a mesma nota, dependendo do qual país você está indo, dependendo de qual território que você está ali, por que uma nota tem mais valor que a outra? Já parou para pensar nisso? Então pense aí, comente aí, compartilhe, curta, etc e tal, todas essas coisas que fazem aí nos YouTube. Tchau pra vocês.